Olá, boa noite. Eu me chamo Sandro, né? Eu faço parte aqui do mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação do IME, né? E aqui o meu objetivo na aula de hoje é falar um pouco, né, sobre o meu artigo, né, que eu estou aqui aplicando, né, o método Prometheus Sapevo M1 para ranquear, né, soluções aqui de Web Application Firewall, né? Então, eu vou fazer um levantamento de soluções de mercado, né, de Web Application Firewalls e, e ranqueá-los, né, de forma a suportar, né, a subsidiar ali o decisor numa tomada de decisão mais precisa, mais objetiva, baseada ali numa modelagem matemática, né? Então, o que que acontece? Nós temos aqui que um patch de correção demora em média ali, né, 5 meses ou mais, né, para corrigir vulnerabilidades críticas, né? E a média para correção de vulnerabilidades, a gente está falando ali de 146 dias em média, né? Então, assim, se a empresa, né, uma organização, ela não tiver uma estratégia proativa de defesa, né, dos ativos dela, ela vai ser exploitada, né? A empresa ela não pode depender, por exemplo, somente de um pentest para detectar as vulnerabilidades do parque dela, né? Ou ainda de uma solução de SaaS, né? Ela precisa ter uma solução ali proativa que fique rodando, executando em produção, né? Para pegar esses payloads maliciosos, né, ali no tráfego, né, entre o usuário e o servidor web, né? Então aqui eu demonstro um pouco mais didaticamente como que seria um WAF, né? Ele atua num protocolo web, né? É, basicamente ali na camada 7, né? Na camada OSI, número 7, aonde ele fica aqui monitorando, né, as requests do usuário, as requisições do usuário, e aí verificando, né, identificando se tem aqui blocos, né, payloads com, enfim, agentes maliciosos aqui, né? Então pode ser um script, pode ser uma tentativa de DOS, né? E aí ele consegue, né, reagir em tempo real, baseado em regras, né, e detectar essas vulnerabilidades e aí bloquear, né, esse agente ofensor, né, sem que tenha ali um especialista, tenha que ficar atuando ali manualmente, né. A metodologia aqui desse trabalho ela é baseada em qualitativa e quantitativa, né? É, e aqui o nosso objetivo, como eu falei, é fazer um ranqueamento, né, das principais soluções de WAF, né, Web Application Firewall, de forma a ranquear, né, da melhor para a pior solução, baseado, né, nos critérios que a gente vai escolher, que eu vou falar mais à frente, que é o SSL Transaction, o throughput, né, que é a taxa de transferência, e preço, né? Então peguei ali os três principais itens que são avaliados ali em licitações, né, em contratações realizadas pelas empresas, e vou executar, né, esses dados contra esse método, né, o Prometheus Sapevo M1, que é um método híbrido, né, que ele concilia, né, o Prometheus com Sapevo, né, e aí em cima disso ele consegue, né, trabalhar o problema tanto de uma forma qualitativa quanto quantitativa. Então, esse é um grande diferencial do Prometheus Sapevo M1. Aqui nós temos a nossa matriz de decisão com os dados, né? Então aqui nós temos as alternativas, o Citrix, o Barracuda, o Imperva, o F5 Big IP e o Sonic Wall, né? Então aqui eu peguei os cinco principais UAFs ali de mercado, né? Que geralmente concorrem, né? Ou em licitações ou concorrem em contratações ali de empresas privadas, né? Nós temos aqui os três principais critérios analisados, né, como o SSL Transaction, o Throughput e o preço, né? E aí aqui a gente já consegue, né, observar algumas características, como por exemplo, o F5 Big IP ele tem um preço nada convidativo, então ele vai ter alguma penalização porque a gente está considerando o critério preço como um critério importante, né? Em compensação, o Citrix ele tem aqui uma boa taxa de SSL Transaction, uma boa taxa de throughput com um preço mediano. Então, isso deixa ele bem posicionado.
E nós temos o Sonic Wall, né, que aqui nós não temos a taxa de SSL Transaction, né, então para realizar essa pesquisa eu tive que levantar com esse dado com outros pesquisadores da área ou no mercado, né, e o throughput dele ele, ali, né, fica numa taxa um pouco abaixo dos concorrentes, mas o preço também é bem mais baixo, então ele acaba é, sendo um pouco favorecido, né, pela questão do preço aqui dele ser bem mais baixo que os concorrentes, né? Mas ainda assim, se a gente só olhar, né, empiricamente, obviamente pela experiência do decisor daria para resolver, mas há um grau de empirismo, né? Então, para tirar isso, a gente, né, vai executar uma modelagem matemática aqui, que é comprometer essa PVM1, de forma, né, a apoiar, subsidiar a tomada de decisão ali do decisor, né, de forma que ele não precise se expor, né, a tomada vai ser baseada basicamente ali em cima da modelagem matemática, até porque ele poderia trabalhar, né, com um problema onde tivesse mais alternativas e mais critérios, o que iria dificultar ainda mais a análise desse problema. Aqui eu coloco alguns exemplos, né, de atacantes onde o AF consegue atuar, né? Então nós temos hackers, bots, usuários não autorizados, né? É, empregados remotos trabalhando spam, DDoS, né? Então o Web Application Firewall baseado em regras ele consegue monitorar isso no protocolo web e blindar, né, a aplicação e o servidor web. Aqui nós temos que os decisores eu considerei o especialista, né, da empresa no setor de cybersecurity, né, então estou considerando um especialista. Como alternativas eu considerei o que? O Citrix, o Barracuda, o Imperva, o F5 e o Sonic Wall. Então nós temos essas 5 alternativas, né? E como critérios nós temos, como eu falei, né, o Transaction SSL, o Throughput e o preço, né? Aí aqui a gente já começa a entrar um pouco na análise de resultados, né? Então, na nossa matriz de decisão, né, aqui eu já apliquei aqui alguns valores aqui baseados, né, exatamente nesses dados aqui, né? Então, essa matriz de decisão está refletindo isso. E aqui o meu SSL Transaction do Sonic Wall, ele ficou, né, em 500 aqui, ó, vocês observarem. Então, com isso a gente conseguiu montar a matriz de decisão para poder fazer a análise, né? Então aqui o decisor, né, ele já tem aqui após uma primeira execução ali do modelo, nós temos ali que os pesos, né, já pré-definidos ali pelo decisor, né, 0,28, 0,42 e 1, né? Então, aqui a gente já começa, né, a iniciar os processos ali do Prometheus SAP VM1. Só que somente com isso, né, a gente não conseguiria, né, estimar ali os pesos, as preferências, né, e os critérios de preferência. Então, a gente começa a executar aqui as normalizações e os recálculos desses pesos, né? Então, observem que em S1 eu tenho aqui que o Sonic Wall, né, ele é melhor do que o F5, que é melhor do que o Citrix, né? E aí tem uma equivalência entre Citrix, Barracuda e Imperva, né? Aí depois, após uma segunda execução, né, uma segunda normalização e execução de cálculo de pesos, né? Aí a gente continua com Sonic Wall, F5, Citrix, Imperva e Barracuda. Então aqui já não tem uma equivalência, né? A gente já começa a ter ali que o Sonic Wall está melhor do que F5, que F5 está melhor do que Citrix, e Citrix melhor do que Imperva, que é melhor do que Barracuda. Numa terceira execução, a gente já continua com Sonic Wall, né, como a melhor opção. Agora o Imperva já começa, né, melhorou aqui, ficou na segunda posição. O Citrix caiu um pouquinho, né? O F5 caiu bastante, ele foi penalizado aqui. E o Barracuda continuou na última posição. Então aqui o que que acontece, né? Nós a cada vez que fomos executando, né,
alguns WAFs aqui foram sendo penalizados, enquanto outros foram sendo favorecidos. Agora, o fato é, o Sonic Wall, né, pelo preço dele ser bem mais baixo, ele ter ali ser mais baixo ali do que a concorrência, mas não tão pior, ele acabou, né, prevalecendo aqui, né, nesses ranqueamentos. Só que isso daqui é uma análise prévia, né? Aí depois a gente, após, né, fazer essas normalizações prévias, e aí um cálculo final dos pesos, né, a gente vai ter aqui um ranqueamento final, né, onde o que que acontece? Olha só, nós temos aqui as alternativas, Citrix, Barracuda, Imperva, F5 e Sonic Wall. Nós temos aqui o Transaction SSL, o Throughput, o preço como critérios, né? E aí a gente verifica que o critério SSL Transaction ele é, né, de maximização, né, de benefício aqui. Aqui o throughput também é de maximização, a gente quer um throughput maior, né? E aqui o preço é de minimização, né? Ele é de custo, né? A gente quer minimizar esse critério, né? As relações de importância que eu defini foi o seguinte: o SSL Transaction ele é menos importante do que o throughput para mim, né? É, o SSL Transaction ele é menos importante que o preço, né? Então aqui eu estou querendo preço. E o throughput ele é menos importante que preço. Então no final, né, quem tiver um preço melhor vai, né, ter uma benécia, né? E aí depois vem os demais critérios, né? Aí aqui a gente tem o nosso ranqueamento, né? Que, por exemplo, após o cálculo ali dos pesos, né? A gente tem ali um fluxo positivo e um fluxo líquido ali calculado, né? Para as alternativas. E, né, e aí a gente consegue gerar um ranqueamento final, né? Onde o Citrix ele ficou na primeira posição, o Imperva na segunda e o F5 Big IP na terceira, né? Como nós vimos lá atrás, né? Por exemplo, o F5 Big IP ele ficou na terceira posição porque ele é uma excelente solução, mas foi penalizado pelo preço, né? Mas ainda assim ele conseguiu ficar em terceiro. Já o Imperva, ele é uma boa solução também, um preço bom. E o Citrix é a mesma coisa, uma boa solução com um preço bom, né? Então, são os dois que reúnem as melhores opções. Então, de fato, o modelo se comportou bem, porque ele conseguiu classificar, verificar em cima de uma relação de importância entre os critérios que foram definidos pelo decisor, né? Ele conseguiu ranquear muito bem, como se fosse um especialista na área. Então, isso daqui você poderia rodar em qualquer empresa, muitas vezes sem ter a necessidade de um especialista para analisar, né? Bastaria até colocar esse modelo aqui na mão de um gestor que ele conseguiria, né, fazer ali a contratação até com alguma objetividade. Aí aqui nós temos uma pré-ordem parcial, onde o Citrix e o Imperva, né, eles ficaram aqui melhores classificados um pouco do que o Sonic Wall, né? E o Barracuda acabou ficando penalizado. Aí já na pré-ordem total, né? A gente tem aqui que o Imperva ele é um pouquinho melhor. Aí nós temos logo em seguida o Citrix e depois o Sonic Wall. E aí na pré-ordem por intervalos, né? Nós temos aqui ainda o Imperva em primeiro lugar. É, o Citrix em segundo, né? Então, assim, na pré-ordem total e na pré-ordem por intervalos acabou tendo uma equivalência. Já na pré-ordem parcial, a gente teve ali que o Citrix e o Imperva seriam os melhores, né? Concordando com o ranqueamento que foi feito, né? Aí aqui nós temos a ordem de preferência ali na preferência parcial, né? Por exemplo, o Citrix para o Barracuda e o Citrix para o Sonic Wall, né? Então, num grafo aqui, a gente tem ali uma relação de preferência, né? Que Citrix é maior, melhor que Barracuda e que Sonic Wall, né? Sonic Wall é melhor que Barracuda,
Aí já Imperva é melhor que Barracuda, é melhor que Sonic Wall. E F5 Big IP é melhor que Dell e melhor que Barracuda. Na preferência total a gente também tem uma análise parecida, né? Que ali o Citrix ele é melhor que Sonic Wall, melhor que Barracuda, Sonic Wall melhor que Barracuda e F5 Big IP melhor que Dell Sonic Wall melhor que Barracuda, né? E aí nós temos o Imperva aqui que seria melhor do que o Sonic Wall e do que o Barracuda, né? Então é bem legal essa parte de gráficos, né? Que ele mostra aqui essas relações de preferências após a execução aqui do método, né? E aí, assim, o que que fica, né, de histórico para a gente aqui, de resultados, né? Esse trabalho ele é muito importante, nessa pesquisa ela é muito importante porque ela subsidia, assim, primeiro, as empresas podem utilizar esse método, né, o Prometer SAP VM1 para fazer contratações de soluções em WAF, né? Com isso, elas conseguem baratear o custo dela, né? Porque eu posso escolher melhor, decidir melhor e sem, né, ganhando tempo, né? Sem ficar em discussões ali filosóficas, às vezes, do que é melhor ou pior, né? E no caso de repente não ter uma opção de contratação, eu ainda poderia, né, fazer comparativos no mercado de N soluções de forma a me dar um prospecto, né, de equivalência, de característica entre os fornecedores e com isso desenvolver uma solução própria, se fosse o caso, né? Então, a aplicação de um método multicritério, né, ela tem várias, né, aplicabilidades, né, como facilitar a tomada de decisão, né, agilizar a tomada de decisão, baratear, né, reduzir o custo ali da execução desse processo de contratação ou ainda de uma priorização de um backlog, né? Então, assim, a gente tem ali N aplicabilidades e o Prometheus SAP M1 ele tem a característica, né, híbrida, né? Então ele consegue trabalhar com problemas que têm uma natureza qualitativa e quantitativa, né? Então, porque ele trabalha ali com aquela relação de preferência que conforme eu mostrei há pouco, né? Então isso daí é um diferencial muito grande do método. Eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, né, da aula. Aí qualquer questão, né, fiquem à vontade aí para perguntar. Enfim, e a gente aqui, né, também do grupo de pesquisa do IME, estamos disponíveis ali para apoiá-las no que for possível, né? Boa noite, obrigado.